O céu estava nublado quando Eduardo Albuquerque dirigia sozinho por uma estrada quase esquecida no interior. Ele gostava daqueles momentos de silêncio, longe das reuniões, dos contratos milionários e das cobranças constantes. O som do motor era o único ruído que quebrava a solidão. Foi então que ele viu. Uma mulher empurrava um carro antigo no acostamento com dificuldade evidente. O vestido simples balançava com o vento e os cabelos grisalhos estavam presos de maneira apressada. Eduardo quase seguiu em frente, afinal, ele tinha compromissos. Mas algo naquele rosto o fez diminuir a velocidade. Ele olhou novamente. O tempo parecia ter desacelerado. Aquela expressão, aquele jeito de inclinar a cabeça. Era impossível estar enganado. Ele encostou o carro alguns metros adiante, o coração batendo mais forte do que em qualquer negociação importante que já tivesse feito. Quando a mulher levantou o rosto e seus olhares se cruzaram, a confirmação veio como um choque. Era Dona Benedita, a mulher que o segurou no colo quando ele tinha medo do escuro. E agora estava sozinha na beira da estrada. Enquanto caminhava em direção a ela, memórias invadiram a mente de Eduardo como um filme antigo. Ele voltou a ser o menino frágil que chorava escondido quando os pais viajavam por semanas. Foi Dona Benedita quem ocupou o vazio da casa enorme e silenciosa. Ela não era apenas babá, era proteção, era carinho. Era colo nos dias de febre e incentivo nas noites de dever de casa difícil. Foi ela quem segurou sua mão no primeiro dia de escola. Quem o ensinou a amarrar os sapatos. Quem dizia com firmeza e doçura, "Você é capaz, Dudu. Nunca esqueça disso." Eduardo nunca esqueceu, mas a vida os afastou quando seus pais se mudaram para outra cidade e Benedita precisou cuidar da própria família. O contato foi se perdendo com o tempo. Depois vieram a faculdade, os negócios, o crescimento meteórico, e o passado ficou guardado numa gaveta da memória, até aquele momento. Ali, na beira da estrada, ele percebeu algo doloroso. Enquanto ele se tornou um dos homens mais ricos do país, a mulher que o ensinou a acreditar em si mesma parecia ter sido deixada para trás. E isso o atingiu com força. Eduardo parou diante dela, ainda tentando processar a mistura de surpresa e culpa que sentia. "Dona Benedita?" perguntou quase em um sussurro. Ela estreitou os olhos por um instante e então um sorriso lento surgiu em seu rosto cansado. "Dudu, é você mesmo?" O apelido o atingiu no peito. Ninguém o chamava assim havia décadas. Eles se abraçaram e Eduardo sentiu o quanto ela estava mais frágil. Seus braços eram leves demais. O perfume simples era o mesmo, mas agora misturado ao cheiro de poeira da estrada. Enquanto ajudava a empurrar o carro para um lugar mais seguro, ele percebeu as marcas do tempo, as mãos calejadas, os sapatos gastos, a expressão de quem enfrentou batalhas silenciosas. E uma pergunta começou a ecoar dentro dele. Onde eu estava enquanto ela passava por tudo isso? Ele construiu empresas, assinou contratos internacionais, estampou capas de revistas. Mas nunca procurou saber como estava a mulher que o ensinou a ser forte. O sucesso dele agora parecia ter um custo invisível. E o peso desse passado começou a pressionar seu coração como nunca antes. Sentados no banco do carro de Eduardo, com o capô do veículo antigo ainda aberto ao longe, eles começaram a conversar. A princípio, trocaram lembranças leves, risadas tímidas, histórias do passado, mas não demorou para o tom mudar. Eduardo perguntou com cuidado. "E a senhora? Está morando onde?" Dona Benedita desviou o olhar por um instante antes de responder. Contou que o marido havia falecido anos atrás, vítima de uma doença rápida e cruel. As economias acabaram nos tratamentos. Depois vieram as dívidas, a venda da casa e a mudança para um pequeno quarto alugado. Ela estava indo para outra cidade tentar um emprego como cuidadora de idosos. O carro quebrou no meio do caminho. Ela dizia tudo com serenidade, mas seus olhos denunciavam o cansaço acumulado. Não havia revolta em sua voz, apenas aceitação.
Eduardo ouvia em silêncio, sentindo cada palavra como um golpe. A mulher, que sempre foi seu abrigo, agora lutava sozinha. E ele, com recursos quase ilimitados, nunca soube, nunca perguntou. A conversa terminou com um silêncio pesado, carregado de algo que estava prestes a mudar. Depois de chamar um guincho para o carro antigo, Eduardo caminhou alguns passos sozinho, tentando organizar os pensamentos. Ele poderia resolver aquilo rapidamente. Pagar o conserto, oferecer algum dinheiro, talvez indicar alguém para ajudá-la. Seria simples, discreto, e ele poderia voltar para sua vida luxuosa sem grandes alterações. Mas pela primeira vez em muito tempo, uma solução fácil parecia pequena demais. Ele se lembrou das noites em que Dona Benedita ficava acordada ao lado de sua cama quando ele tinha pesadelos. Lembrou das palavras dela repetidas como um mantra. Você é capaz. Ela acreditou nele antes que qualquer investidor acreditasse. E agora era sua vez. Eduardo voltou até ela com uma decisão amadurecendo no peito. Não se tratava de caridade. Não era pena. Era dívida moral. Era gratidão. E ele sabia que o que faria a seguir não mudaria apenas a vida dela. Mudaria a forma como ele enxergava a própria riqueza, e dessa vez ele não escolheria o caminho mais fácil. Depois de alguns minutos em silêncio, Eduardo Albuquerque abriu a porta do carro e disse com suavidade: Dona Benedita, deixe-me levá-la até a cidade. Podemos conversar com calma. Ela hesitou por orgulho, mas acabou aceitando. Durante o trajeto, a paisagem passava pela janela, enquanto os dois mergulhavam em lembranças do passado. O clima ficou mais leve, até que Eduardo fez uma pergunta que mudou o rumo da conversa. Se a senhora pudesse recomeçar, faria o quê? Dona Benedita sorriu com certa timidez. Disse que sempre sonhou em ter uma pequena escola infantil. Um lugar simples, cheio de cores, onde pudesse ensinar, cuidar, orientar crianças como fez com ele. Mas a vida nunca permitiu que esse sonho saísse do papel. Eduardo não reagiu com entusiasmo exagerado. Apenas ouviu, atento. Guardou cada palavra, cada detalhe. Ao deixá-la em um pequeno quarto alugado, ele se despediu com respeito. Mas ao entrar novamente em seu carro, seus olhos já não eram os mesmos. Ele não estava pensando apenas em ajudar. Ele estava pensando em realizar um sonho esquecido. 3 dias depois, Dona Benedita recebeu uma ligação inesperada. Uma voz educada pediu que ela comparecesse a um endereço no centro da cidade para tratar de assuntos importantes. Confusa, mas curiosa, ela foi. Ao chegar, encontrou um prédio reformado, pintado em tons suaves e cercado por balões coloridos. Havia um pequeno grupo de pessoas reunidas ali, sorrindo discretamente. Ela não entendia. Até que seus olhos se fixaram na placa recém-instalada na fachada. Centro Educacional Benedita Souza. As mãos começaram a tremer. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Eduardo Albuquerque surgiu atrás dela. A senhora me ensinou a acreditar em mim. Agora é minha vez de acreditar na senhora. Ele explicou que havia comprado o espaço, estruturado as salas, contratado profissionais e regularizado toda a documentação. Tudo estava pronto, mas havia uma condição. Ela seria a diretora. Benedita levou as mãos ao rosto, incapaz de conter as lágrimas. Não era apenas um prédio, era o sonho que ela havia enterrado, renascendo diante de seus olhos. Diante da emoção de Dona Benedita, Eduardo sentiu algo que nenhum contrato milionário já lhe proporcionou. Não era orgulho, não era vaidade, era paz. Ela tentou agradecer, mas ele a interrompeu com delicadeza. A senhora investiu em mim quando eu não tinha nada a oferecer. Isso aqui não é ajuda, é reconhecimento. As palavras ecoaram no pequeno pátio da escola. Algumas pessoas que estavam presentes começaram a aplaudir discretamente, mas para Eduardo, o mundo parecia resumido àquela mulher que agora chorava de felicidade. Benedita segurou as mãos dele com firmeza. Eu só fiz o que meu coração mandou, meu filho. A resposta simples o desmontou por dentro.
Ele percebeu que tudo o que havia conquistado tinha raízes invisíveis, e uma dessas raízes se chamava Benedita. Naquele instante, Eduardo entendeu que dinheiro compra estruturas, mas não compra caráter, não compra memória, não compra gratidão, e ele finalmente estava pagando uma dívida que o tempo jamais apagou. Nos dias seguintes, o centro educacional começou a funcionar. As salas foram preenchidas com risadas infantis, desenhos coloridos nas paredes e pequenos passos correndo pelos corredores. Dona Benedita caminhava pelo espaço com um brilho no olhar que há muito não se via. Sua postura mudou. A voz voltou a ter firmeza. A energia parecia renovada. Ela não era mais a mulher cansada na beira da estrada. Era diretora, era educadora, era realizadora de sonhos. A história rapidamente se espalhou pela cidade. Muitos comentavam sobre o gesto do milionário, outros se emocionavam com o reencontro inesperado. Mas para Benedita, nada disso importava tanto quanto o primeiro dia de aula, quando uma criança tímida segurou sua mão com medo de entrar na sala. Ela se ajoelhou e disse as mesmas palavras que um dia disse a um menino inseguro: "Você é capaz." E naquele momento, Eduardo, observando de longe, percebeu que o ciclo estava completo. Meses depois, a escola já era referência na região. O nome de Eduardo Albuquerque apareceu em manchetes, elogiando sua atitude, mas ele recusava entrevistas longas. Para ele, aquilo nunca foi sobre publicidade, foi sobre consciência. O reencontro na estrada poderia ter sido apenas mais uma cena ignorada. Ele poderia ter seguido viagem, poderia ter escolhido o conforto da própria agenda, mas escolheu parar, escolheu lembrar, escolheu agir. Ao visitar a escola em um fim de tarde, viu Benedita sentada, cercada de crianças, contando histórias com a mesma paixão de décadas atrás. E ali, parado na porta, ele entendeu algo simples e poderoso. O verdadeiro sucesso não está no que acumulamos, está no que devolvemos. Naquela estrada, o destino deu a ele uma segunda chance. E ele decidiu fazer dela a melhor decisão de sua vida. Se fosse você no lugar dele, teria feito o mesmo? Ou teria seguido viagem fingindo que não viu?